Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje é um apanhado geral de uma palestra que eu dei dia 30 de outubro de 2019 na Direção de Cultura Regional do Alentejo, na cidade de Évora. Esse foi uma conferência, foram vários conferencistas e eu falei a respeito do Dom Pedro II enquanto irmão da Maria II. Tá? A palestra fez parte das conferências realizadas por ocasião do bicentenário do nascimento da Dona Maria da Glória, Maria II de Portugal, a irmã do Dom Pedro II, filha do Dom Pedro I e da Dona Leopoldina, nascida aqui no Brasil em 1819 e que esse ano está sendo o bicentenário dela comemorado em Portugal. Então são trechos dessa palestra que eu falei sobre o Dom Pedro II e um pouco da família de Bragança aqui no Brasil. Tá legal? Espero que vocês curtam. Um abraço, até mais. É engraçado que toda a biografia que eu mexo, eu acabo achando documentação que eu vou guardando, quem sabe uma hora eu escrevo também sobre aquele próximo personagem que às vezes vai pulando na nossa frente, e isso aconteceu no caso do Dom Pedro II. Na verdade, eu comecei com essa história de biografias, né, de escrever biografias, com a amante do Dom Pedro I, quarto aqui de Portugal, que foi a Marquesa de Santos, que era uma paulista. Como eu sou arquiteto, eu me interessei inicialmente pela casa dela em São Paulo, que ainda está de pé, e é uma dos últimos remanescentes urbanos de um período muito antigo para nós, que é o século XVIII. E aqui eu estou falando de uma casa de 16. Para vocês é ontem e para nós é uma relíquia ter, né? Então a nossa questão de tempo é muito relativo. Eu acho que eu curei minha ansiedade depois de passear pela Europa e ver que tipo, eu não vou resolver nada na minha vida tão rápido, depois de ter essa imensa bagagem de história sendo despejada diariamente na nossa cabeça, né? A gente começa a ter uma outra ideia de tempo. Aí eu escrevi sobre ela, aí consequentemente sobre ele, sobre a esposa e agora sobre o filho. E um lugar, que é uma parte da documentação, existe no Brasil alguns lugares de referência para esse período, mas o mais importante é o Museu Imperial. Esse Museu Imperial ele fica em Petrópolis, é a antiga residência de verão do imperador Dom Pedro II, irmão da Dona Maria II aqui de Portugal. Ele construiu essa casa com recursos próprios, não era um bem do Estado, então consequentemente continuou com a família, e na década de 1940 a família vendeu a casa para o Estado brasileiro, que transformou no Museu Imperial. Então é como se, a grosso modo, Petrópolis está para o Rio de Janeiro como Sintra está para Lisboa, né? Fica no alto, fica na serra, é meio distante, o pessoal subia a serra para fugir um pouco do calor, no caso, né, do rio, e aí ele fazia a mesma coisa, passando os verões em Petrópolis. E aí essa residência anterior do Dom Pedro II acaba carregando boa parte da memória da época do Império. No Brasil inteiro, eu acho que é a maior referência sobre o Império Brasileiro, ainda mais porque foi a residência de um dos nossos dois monarcas, três monarcas na verdade. Dom Pedro II, Dom João VI também subiu a serra, mas não ficava em Petrópolis, ele ficava em Correios. E nesse lugar tem o arquivo pessoal da família imperial. Na verdade, o arquivo da família, né, todo o arquivo reunido pelo Dom Pedro II, herdado pelo Dom Pedro II, do Dom Pedro I, do Dom Pedro IV, que inclusive parte vai daqui, o acervo dele, a viúva, a dona, a Imperatriz Amélia, chega a mandar para ele, para o ITEAP, no Brasil, e isso com 15 de novembro de 1889, que foi a proclamação da República no Brasil, e isso é mandado depois para ele, para o Dom Pedro II vai para o exílio, isso é mandado de volta para o Dom Pedro II aqui na Europa, e depois acaba voltando para o Brasil. Enfim, o acervo para o Museu Imperial para constituir o arquivo do Museu Imperial. Mas o que se trata desse primeiro acervo, que a gente chama de POB, que é Pedro de Orleans e Bragança, que era o sobrinho neto, o neto do Dom Pedro II, né, que era Pedro de Orleans e Bragança, seria o nosso Dom Pedro III se tivesse continuado o Império.
é a parte pública, é a parte estatal, é a parte de interesse geral para a história do Brasil. E também existe um outro arquivo que eu tive acesso, que ainda é o arquivo que é mantido pela família imperial brasileira, que aí é o arquivo íntimo da família, são as trocas de cartas íntimas entre eles. Então esse a gente chama de arquivo do Grão-Pará, e só com autorização da família a gente consegue pesquisar. Então, basicamente, essa genealogia dessas documentações que eu tive acesso. E aí, no meio de todas essas documentações e tal, surgiu essa carta, que é muito bonitinha, que é do Dom Pedro II. Ele nasce em dezembro de 1825, e a Dona Maria II em 1819. Então, a Cláudia me apoia. Em 1819. Então, eles têm uma certa diferença de idade, mas alguns comportamentos são interessantes, né? Essa cartinha, a irmã, a Maria II, ele está respondendo uma carta que a Maria II mandou para ele. Então, em 34, ele estava com 9 anos, e ela já está aqui na Europa e tal, e ele ainda no Brasil. E aí ele conversa, ele fala para ela como que estava São Cristóvão, que era onde pegou fogo, né, o Museu Nacional, pegou fogo ano passado, e o que tinha iraras, capivara no lago e tal, e ele comenta muito brevemente: eu tomei sorvete de limão e de baunilha, com uma grande confidência entre os dois irmãos pequenininhos, né? Era tipo, provavelmente eu imagino que ela deve ter mandado uma carta provocando ele, né? Tipo, aqui na Europa tem sorvete, né? E engraçado que essa época, 34, é quando o sorvete chega no Brasil pela primeira vez. Veio um pedaço enorme de gelo que vem de um cargueiro norte-americano, e aí é feito o sorvete pela primeira vez no Rio de Janeiro, naquele calor, né, absurdo. E aí também tem uma revolução, porque é a primeira vez que as mulheres entram num café para tomar sorvete. Porque café era lugar reservado ao homem, só que aí sorvete liberou geral. Podia todo mundo entrar, tinha hora marcada para sair o sorvete, aí as mulheres podiam entrar no café. Né, a Dona Maria II e o Dom Pedro II, nascidos obviamente, dos mesmos pais, Dom Pedro I do Brasil, IV de Portugal, Dona Leopoldina, e desde pequeno, Dona Maria II, existe um projeto de casamento. Isso daí não é uma coisa que acontece com a morte de Dom João VI, anteriormente já havia, na biografia do Dom Pedro IV, eu levanto isso, né, a documentação falando das tratativas de casamento com o tio, o Dom Miguel, né, ela era princesa do Reino Unido na época, e então já havia esse projeto de casamento com o tio, assim, do mesmo jeito que a Dona Maria I casou-se com o tio, enfim, né, o padrão Bragança do que aconteceria. Tem algumas questões, tipo, por que ele herdou o trono de Portugal e não o irmão e tal. Enfim, o irmão nasce brasileiro, né, ele nasce já após as tratativas e a questão do contrato, do tratado, né, de aliança, paz e tal, sacramentado entre Brasil e Portugal. Voltando um pouquinho, né, o avô deles, o Dom João VI, e hoje, depois de ter passado por Vila Viçosa, isso fica muito mais claro, a questão da dinastia de Bragança, talvez em algum momento ter extrapolado a questão do Estado português. Eu acredito que, por conta de algumas cartas, algumas questões levantadas pelo Dom João VI junto ao filho, quando há a Revolução no Porto e o Dom João VI é obrigado a retornar para Portugal, ele vai morrer saudoso do Rio de Janeiro, porque ele gostava realmente do Rio, ele deixa o filho, o Dom Pedro, com a ideia, que tem uma carta que o Dom Pedro fala, que lembro-me bem, antes do senhor partir, que me falou que se acontecer alguma coisa, você que faça a independência antes que o outro o faça. Então eu acho que tinha essa questão de manter os Braganças em dois tronos, um aqui em Portugal, garantir Portugal e garantir também o Brasil, porque a questão do Brasil girar ao redor de um soberano, isso impedia a deflagração das províncias como houve na América Espanhola, né? Sem um centro de poder, né? Com Napoleão arrasando a Europa toda,
você perdeu-se totalmente a questão da centralização de poder em uma figura, né, que representasse a grande maioria, pelo menos do ideário, né, do imaginário popular, e com isso o Brasil acabou sendo o único estado da América Latina, América do Sul, que não se fragmentou como as outras províncias. Então, você vai ter até final do século XIX, começo do século XX, os netos, né, netos e descendentes do Dom João VI em 2 tronos, né, reinando em 2 tronos da América e sendo ambos da dinastia de Bragança. A abdicação do Dom Pedro IV, né, aqui em Portugal, é em 1826, ele doa a Constituição a Portugal, que já me disseram que ninguém pediu Constituição nenhuma, enfim, ele deu porque quis, mas deu porque quis porque ele estava inserido dentro dessa questão da mentalidade do liberalismo, né, político, apesar de ter nascido dentro do absolutismo, e ele abdica e coloca a filha no trono, que era o projeto original desde que ela nasceu e estava prometida ao Dom Miguel. E o Dom Pedro II, ele também vai ficar sozinho no Brasil em 1831, quando há uma ruptura institucional e o Dom Pedro I é obrigado, Dom Pedro I do Brasil, Portugal, é obrigado a abdicar, 7 de abril de 1831, deixando o filho. E aí é muito interessante quando você vê a documentação da Miscelâneas, que a doutora Cláudia Witt teve em mãos, em Petrópolis, que é uma coletânea, um papel, é um livro, onde ele anota várias coisas e vários projetos, coisas que acabam virando projeto de lei, despachos que acabam não sendo enviados, algumas coisas são enviadas e tal, e ele faz isso tudo a bordo de um navio que vai levar ele para a Europa. Então lá você tem noção do quanto custou deixar os filhos no Rio de Janeiro. Então ele pensa, às vezes, ele deixa 4 filhos, o Dom Pedro I, Dona Januária, Dona Francisca e Dona Paula Mariana. E você vê a luta do pai e do dinasta. Ele quer os filhos com ele, mas ao mesmo tempo ele pensa em deixar uma ou pegar as meninas, deixar o menino, mas ao mesmo tempo ele começa a pensar que se o menino morre, quem vai herdar o trono? Né? Tem toda essa questão da briga entre o pai e o dinasta, né? Como que isso fica muito claro nessa questão. Então o Dom Pedro I abdica o trono do Brasil, vem para cá, e vocês conhecem a história melhor do que eu, né? Toda a questão da revolta das guerras liberais, para colocar no trono a filha. E em 34, né, 1834, ele falece aos 36 anos em Queluz, onde ele havia nascido. De herói romântico, né? Morrer e nascer no mesmo quarto, Dom Quixote. Aí a gente tem um imperador, um estadista, que está construindo a sua trajetória para a história, né? Tanto que ele é lembrado até hoje, essa coisa romântica, do herói romântico, que vem colocar o filho, abandonou os filhos, mas colocou o filho nos 2 tronos, um filho em cada trono, nasce e morre no mesmo lugar, no mesmo local, né, no quarto do Quixote. E aí esse retrato é uma gravura, onde mostra os órfãos do Dom Pedro I, assim que ele morre, o Dom Pedro IV que morre em Queluz. Essa imagem é feita mostrando os filhos que ficaram no Brasil. Então, o Dom Pedro II no centro, Dona Januária, morena, à direita, e a Dona Francisca à esquerda. Falta na imagem Dona Paula Mariana, que havia falecido em 1833. Então, também uma sucessão. Esses órfãos perdem a mãe muito cedo. Dom Pedro II perde a mãe quando está completando 1 ano, a Dona Leopoldina morre. Aí vem a madrasta, que também perde logo, mas que vai ser a referência de mãe para todos eles. A gente vê eles se referindo a ela como a Dona Amélia, que fica aqui na Europa, como mamã nas cartas. E aí perde também então a irmã que ficou lá com eles em 33. A Dona Paula Mariana, que já sempre foi muito doentia, inclusive tudo isso que eu falei de Petrópolis, do
Palácio Imperial, o Dom Pedro compra a região, a fazenda do Córrego Seco, por conta, entre outras coisas, de levar essa filha para melhores áreas do Rio de Janeiro. E aqui nessa época, a gente tem, até interessante, aquele imóvel lá atrás, tem pesquisas que apontam que teria sido um móvel que o Dom João VI teria comprado para a Imperatriz Dona Leopoldina quando ela vai para o Rio de Janeiro para casar com o filho. E nessa época aquela carta é um pouco posterior um pouco anterior, aquela cartinha do sorvete um pouco anterior a essa imagem. E o Dom Pedro I, pequenininho, ele vai ter a questão das regências no Brasil. Então vão ter vários regentes escolhidos por voto que a gente chama de censitário, que era voto, quem tinha dinheiro votava, quer dizer, era elite colocando elite no poder. Ele vai tentar modificar, mas não vai conseguir muito fácil. E aí essa elite ela começa a ser problemática, porque ela não consegue manter o país unido por conta dessa questão do personalismo desses regentes. Essa cena é uma sala de estudo. E isso é muito importante na criação do Dom Pedro, o Pedro IV, o Pedro I, é muito importante, ele bate sempre na tecla da educação dessas crianças. Ele diz que o último mal educado da família é ele e o Mano Miguel, né, que os filhos têm que estudar, e aí tem várias coisas, até mesmo os bastardos que ele escreve cartas falando que acabou-se a época dos reis, acabou-se a época onde o teu status social era marcado pelo teu nascimento, que você tinha que estudar e provar que você tinha um lugar no mundo, né? Isso é muito revolucionário para um rei imperador, né? E aí tem uma cartinha que ele escreve um pouco antes de morrer para o Dom Pedro II, que ele diz: sim, meu amado filho, é muito necessário para que possas fazer a felicidade do Brasil, tua pátria de nascimento e minha de adoção, que tu te faças digno da nação sobre que imperas, pelos teus conhecimentos, maneiras, etc, etc. Pois, meu adorado filho, o tempo em que se respeitavam os príncipes por serem príncipes unicamente acabou-se. No século em que estamos, em que os povos se acham assaz instruídos de seus direitos, é mister que os príncipes igualmente o estejam e conheçam que são homens e não divindades, e que lhes é indispensável terem muitos conhecimentos e boa opinião para que possam ser mais depressa amados do que mesmo respeitados. E isso é uma coisa que a gente vê tanto com a Dona Maria II em Portugal, que vai ser a educadora, talvez por essa insistência. A Cláudia Witt vai falar isso melhor a semana que vem, senão ela veio aqui só para ver se eu vou falar sobre a parte dela. E principalmente pelo menos o meu foco de estudo maior é o Dom Pedro II. O Dom Pedro II, já no final da vida, vai brincar que no Brasil ele só mandava em duas coisas: no palácio e no colégio Pedro II, que era o lugar preferido dele. Esse colégio Pedro II foi criado na época ainda das regências, e ele tinha um lugar que ele, na verdade, colocaram até um sino para alertar quando ele estava chegando, porque ele adorava fazer inspeção de surpresa. Então, para não pegar para o Bedel, para o pessoal, para os professores não serem pegos de surpresa, colocaram um sino para avisar que o imperador estava chegando, para todo mundo ficar esperto. Mas ele era assim, uma responsabilidade. Ele tinha o internato e o externato. Estava aí no internato, ver se as pessoas, se as crianças estavam sendo bem alimentadas, estavam recebendo cobertas, se não tinha ninguém doente. Ele era muito assim, cioso dessa questão toda desse colégio Dom Pedro II, que vai ser a grande paixão da vida dele. Inclusive o herdeiro dele, o Dom Pedro Augusto, por muito tempo, o herdeiro dele até a filha ter dar um neto de linha principal, ele vai ser educado num colégio, nesse mesmo colégio que todo mundo pode estudar. E aí a gente tem, em 1940, a gente tem uma ruptura que
que é o golpe na maioridade. E aí o próprio Dom Pedro II, durante muitos anos, vai tentar fazer com que esse golpe seja apagado da história, porque fica muito ruim para o imperador, que jurava a Constituição, que falava publicamente que a Constituição era o seu livro de cabeceira e tal, mas que assumiu o poder, definitivamente, através de um golpe contra essa Constituição. Porque a Constituição falava que só com 18 anos ele podia subir no trono, e as regências não estavam mais conseguindo manter o Brasil unido, estava tendo as diversas revoltas regenciais, revoltas contra essas regências, várias, enfim, você tem no sul a Farroupilha, você tem o Brasil quase desfragmentando por conta dessas regências inaptas, e aí é meio que um golpe palaciano, aonde coloca-se ele com idade pequena, né, menor de idade, no trono. E aí isso é muito interessante, porque acontece mais ou menos a mesma coisa aqui com a Dona Maria II. Ambos os filhos do Dom Pedro I, IV de Portugal, eles assumem antes de completar 18 anos, tanto a Maria II aqui em Portugal, quanto o Dom Pedro no Brasil. Ele, na verdade, ele começa assim, no primeiro ano, em 1940, tem esse golpe que coloca ele no poder. Tem esse golpe que coloca ele no poder, e depois você, em 41, tem essa coroação, onde aparecem as irmãs no fundo, e todo mundo que cercava ele, que participou desse golpe, está nesse quadro. E, inclusive, o futuro Duque de Caxias, que vai ser meio que o grande pacificador do Brasil, na época do Dom Pedro II. E isso o golpe é 40, em 41 ele é coroado. E aí, em 43, ele casa-se com uma sobrinha da Dona Carlota Joaquina, a princesa de Nápoles e Duas Sicílias, Dona Teresa Cristina Maria, que é uma decepção, porque assim, manda um quadro para ele que não representava bem a realidade da pessoa. E aí tem a história que quando ele recebeu ela na Baía de Guanabara, ele ficou muito chocado, porque o quadro fizeram um Photoshop. Não era a mesma pessoa que ele estava recebendo. Mas enfim, ele chora. A da dama, Mariana Carlota de Verna Magalhães Coutinho, que era a preceptora dele, não é preceptora. Era a pessoa que cuidava dele, era a mãe substituta dele, não é preceptora. Aia. E ele chora no colo dela, e meio que ela fala: cumpra o seu dever, meu filho. Eu tipo, tenho que fazer. E ele vai cumprir, ele vai ter 4 filhos. E, enfim. Mas assim, as coisas assim, as cartas são muito engraçadas, porque no começo é meio complicado. E aparentemente ele não era como o pai, ele tem uma carta de um cortesão que fala que provavelmente foi o primeiro casal dinástico que se desvirginou mutuamente, que tipo, ninguém tinha experiência, então ninguém sabia muito bem como fazer, e ninguém ensinou direito, e aí demorou uns 2 anos para eles começarem a saber como fazer e gostar da coisa. E as crianças, Dom Afonso, Dona Isabel, a Dona Leopoldina, Dom Pedro Afonso. Os 2 meninos falecem, então no colo da Dona Teresa Cristina está o Dom Pedro Afonso, Dom Afonso já falecido, e do lado está as meninas, a Dona Isabel e a Dona Leopoldina, que é uma homenagem à avó materna. E com isso continua a troca de cartas entre ele e a irmã, e sempre tem assim um certo projeto de eles se verem, né, em algum momento, mas ele não consegue sair do Brasil de jeito nenhum.
até que futuramente ele vai, mas eu vou falar isso mais pra frente. Aqui a gente tem o Dom Fernando II e o Dom Pedro II. Ambos gostavam de fotografia, ambos gostavam de tecnologia, o que era tecnologia na época, arte, política e várias coisas. Então, o Dom Fernando, ele vai ser um grande interlocutor do Dom Pedro II aqui na Europa. Esse cunhado, né, ele é de 19, Dom Fernando, o Dom Pedro é de 25, mais velho, mais experiente. E aquele retrato anterior foi pintado por um pintor chamado Krumholtz, um austríaco. Austríaco, eu estou dizendo, eu não lembro direito a nacionalidade, mas pertencia ao antigo Sacro Império Romano Germânico, depois ao Império Austro-Húngaro. E ele vai ser, esse pintor ele vai ser, vai ter um certo mecenato envolvendo o Saxe-Coburgo-Gotha, e o pai do Dom Fernando começa com isso, a Clementine, a irmã do, se não me engano, a irmã do Dom Fernando, também continua bancando o Krumholtz pela Europa, até que ele vem para Portugal, e de Portugal ele vai para o Brasil pintar a família imperial brasileira e vai ser professor da Academia Imperial de Belas Artes. E depois volta para cá e tal. A mesma coisa acontece com o Eschwege. O Eschwege vem para cá para construir a pena e tal, vai para o Brasil também. Então tem toda uma relação entre eles que a gente vê pelas cartas e vê também por esses nomes que acabam transitando entre eles. Então há uma relação muito grande entre eles, há uma troca de diários entre eles. Quando o Dom Fernando viaja, ele manda um diário da viagem para ele da Itália, falando tudo que ele viu. Então era meio que aquela coisa do você tem uma educação eurocêntrica, onde esse imperador dos trópicos vai estar sempre olhando em direção à Europa, mas ao mesmo tempo vai aprender Tupi-Guarani, né? Tem os cadernos de Tupi-Guarani do imperador, então ele não só olha para a Europa, mas ele também olha para dentro do Brasil, mas com um olhar europeu. É isso que é curioso. E tem essa relação muito forte entre eles. O falecimento da Maria II em 53, não se corta os laços de forma alguma. E você tem, até o final da vida do Dom Fernando, você vai ter uma cumplicidade muito grande entre eles, inclusive na questão da Condessa de Edward. Ele apoiava a Condessa de Edward, e inclusive tem a carta que ele fala, isso já está publicado, que ele fala que quando o Dom Fernando morre, que ele passa por testamento, o Palácio da Pena para a Condessa de Edward, o Dom Pedro fala, ai que bom, né? Eu imaginava que você ia ficar, que bom que ele fez isso e tal. Ele apoiou desde o início esse relacionamento entre eles. Eu acredito que porque o Dom Pedro II, por ter casado, sendo obrigado a casar com uma mulher que ele não se identificou inicialmente, e ser apaixonado a vida toda pela preceptora da filha deles, a Condessa de Barral, ele viu que assim, o cunhado estava livre para seguir os passos dele, né? Então já tinha casado com a irmã, já tinha mantido já tinha dado os herdeiros para Portugal, já tinha feito a regência 2 vezes, inclusive, aqui em Portugal, por conta dos filhos, o primeiro que morre, que ainda é novo, né, o Dom Pedro V, depois o outro vai viajar, e agora era livre para viver a vida dele, né? Então eu acho que o Dom Pedro II apoia justamente por essa empatia que ele infelizmente não pode ter. Enfim. E aqui uma outra coisa curiosa, que é a edição do tricentenário da morte do Camões, ou do nascimento, chamado do Camões, 1880. Morte, né? E esse livro é editado pelo Emílio Biel no Porto, que era outra pessoa que ele desenvolve uma questão tecnológica de impressão e tal, ele mantinha oficinas do Porto, em Leipzig, e, enfim, era totalmente voltado para as questões tecnológicas da tipografia na época. E o Dom Pedro II é uma coisa muito curiosa. Na primeira viagem que o Dom Pedro II faz para fora da corte, ele encontra um monge que havia saído de Portugal por conta da dissolução, né, da secularização, né, de 1834. Ele vai embora
para o Brasil, com um Lusíadas, a segunda edição do Lusíadas embaixo do braço. Ele pegou do convento que ele saiu de Lisboa. E uma curiosidade, esse Lusíadas está assinado pelo próprio Luís de Camões. Então está Luís Vaz de Camões, seu dono. E aí ele sai para ele ganha esse livro do monge em 1844, 45, quando ele viaja para Santa Catarina e o sul do Brasil. Ele nunca vai ele vai ficar com esse Camões embaixo do braço a vida toda. Tanto que uma das coisas assim, que quando em 15 de novembro de 1889, mais de 40 anos depois que ele ganha o livro, existe uma passagem que ainda estava aberta do palácio que ele está preso no Rio de Janeiro, e aí falam para ele, olha, não é melhor fugir por essa passagem que ainda não está guardada pelos soldados e tal? A gente podia subir para Petrópolis e Petrópolis tentar fazer a resistência contra o exército no Rio, e se caso não der certo, a gente vai se internando cada vez mais para dentro do Brasil. De Petrópolis chega-se a Minas e vai se entrando para o interior do Brasil. Ele fala, não quero não, só quero que ele traga o meu Lusíadas de Petrópolis. E ele veio para Portugal, exilado com esse Lusíadas que ele ganhou em 43. E é muito engraçado que assim, ao longo da vida toda dele, ele tenta achar pessoas pelo mundo todo, Longfellow nos Estados Unidos, tem um outro poeta, o Tennyson, tem algum outro poeta que ele também se corresponde, que ele tenta fazer, ele quer publicar os Lusíadas em todas as línguas possíveis. Ele se apaixona pelos Lusíadas. E eu acho que talvez aí esteja... E aí por que eu estou com esse livro aqui? Porque ele patrocina essa edição portuguesa, que a gente chama de Elefantine, né? É enorme mesmo, ele parece um elefante o livro. E ele é maravilhoso, custa hoje uma bagatela de uns 1.500 euros, uma edição dessa, e com as pranchas e tudo mais que ele bancou boa parte, tanto que tem uma homenagem ao Dom Pedro II nesse livro de 1880, a ele e a Teresa Cristina. Tem duas pranchas e a edição é belíssima, uma maravilha. E que é de 1880. E aí, conforme ele vai ganhando o mundo, descobrindo mais o mundo, é interessante ver quanto ele se apega a esses Lusíadas. E além dele ter essa questão com Lusíadas, ele também tem uma questão forte com Portugal. Não só porque é a terra da mãe, não só porque é a terra da irmã, mas também por conta do local de nascimento e de falecimento do Dom Pedro I, do Brasil, quarto de Portugal. Tanto no Brasil quanto na Europa, principalmente em Portugal, o Dom Pedro II, ele busca esse pai, que ele perdeu muito jovem, com 5 anos de idade, e nunca mais viu o pai. Então, a primeira vez que ele pisa em Portugal, que é em 1871, que é a primeira vez que ele vem para a Europa. Por quê? Porque a filha dele, a Dona Leopoldina, faleceu em Viena, deixando os netos dele, e ele não tinha herdeiro. A filha mais velha dele, a Princesa Isabel, demora 10 anos para ter filhos. Então a Dona Leopoldina tem filhos primeiro, então ele vem para a Europa para pegar esses órfãos de mãe, os 2 meninos mais velhos, para levar para o Brasil, porque vão ser os herdeiros dele. Até que, depois de 10 anos, nasce o primeiro filho da Princesa Isabel e depois vem mais 2. Ele pisa em Portugal, a primeira coisa que ele quer conhecer é Queluz, São Vicente de Fora, vai para o Porto para ver onde que o pai ficou, no cerco, e ele repete aqui na Europa tudo que ele havia feito já no Brasil. A primeira viagem que ele faz fora da corte é a mesma viagem que o pai dele fez 1 ano e pouco depois de ele nascer, que é para o sul, e ele vai marcando toda a trajetória desse pai, dessas viagens, às vezes com os aniversários que o pai passou para os locais, essa busca incessante. Inclusive tem uma parte do diário dele, que quando ele abdica, ele é obrigado a abdicar o trono do Brasil, e ele vem para Queluz e ele vai ver o travesseiro, os lençóis onde tem as manchas de sangue da hemoptíase do pai, que ele estava morrendo de tuberculose. Ele ainda vai atrás desse tipo de material. Bom, então ele foi assim, acho que o Brasil
apesar dos altos e baixos, nunca teve um governante que nunca teve 58 anos no poder, né? Se a gente contou que o pai dele abdicou em 1831 e ele ficou até 1889 no trono, você tem aí 58 anos, só a Rainha Vitória e depois o primo dele, o Francisco José da Áustria, que vão passar por todo o tempo que ele ficou, e de fato no poder ele reinou durante 49 anos, onde teve vários altos e baixos. A gente tem a Guerra do Paraguai, que é a única guerra que o Brasil se mete na América do Sul, e não é por questão de fronteira, é por questões de respeitabilidade, importância, a tentativa do Paraguai. O Paraguai tudo começa com o Paraguai prendendo, fechando o Rio da Prata, que é o eterno problema desde a época do Brasil colônia, mas aí no caso era com a Espanha. O Rio da Prata ele é a divisão natural do Brasil na parte sul, com as províncias reunidas do Rio da Prata, e depois essas províncias vão separando, e o Rio da Prata é muito importante para o comércio, enfim, e o Paraguai fecha esse rio e prende o presidente da província do Mato Grosso, que estava indo tomar posse, já tinha tomado posse, estava indo governar o Mato Grosso. Então isso é tomado como uma medida beligerante do país contra o Brasil, e aí começa a Guerra do Paraguai, que vai se arrastar durante muito tempo, mesmo com aliados, mesmo com tudo, enfim. Aí a gente tem um grande problema nessa questão toda, que é o Dom Pedro II aguerrido, que não quer acabar a guerra, enquanto Solano Lopes, que é o ditador do Paraguai, ou não morre, porque ele achava que ele era uma ameaça para a paz na América do Sul, ou não fugisse, como anteriormente Rosas havia fugido do Uruguai. Ele esperava que uma hora ele saísse, fosse embora, fosse se exilar na Europa, mas isso não acontece, ele acaba sendo morto pelo exército, numa coisa horrorosa. E em determinado momento existe uma ruptura entre as ideias políticas do Dom Pedro II, o aburguesamento que ele sofre. Você tem uma perda das regalias, da pompa e circunstância. Os Braganças aqui de Portugal ficam meio aterrorizados com o liberalismo intelectual dele, de quando vem para Portugal, conhecer, ir atrás de pessoas de índole republicana, né? Mas não só aqui, né, em Portugal, também na França. Ele vai fazer de tudo para conhecer Victor Hugo, que era um republicano nato. E, enfim, o que interessava muito para o Dom Pedro II era a inteligência das pessoas, muito mais do que qualquer outra coisa, muito mais do que as suas ideias políticas. Ele vai ser deposto, então, em 15 de novembro, como eu já repeti várias vezes, 15 de novembro de 1889. Curiosamente, ele sabe do golpe que ocorreu no Rio de Janeiro, no meio de uma missa em intenção à alma da irmã dele, a Maria II, que havia morrido em 15 de novembro de 1853. Então ele está na missa, na frente do atual Museu Imperial. Antigamente havia a igreja de São Pedro de Alcântara lá, hoje é uma catedral localizada em outro lugar. Ele está lá quando ele recebe os primeiros telegramas comunicando a ele a revolta no Rio de Janeiro, que inicialmente ele acha que o exército... Inicialmente aconteceu isso, o exército depôs o gabinete, e aí, por conta de várias questões internas dentro do exército, esse exército que havia deposto inicialmente o gabinete na virada do 14 para o 15 de novembro, acaba na virada do 15 para o 16, acabando com a monarquia, e o Marechal Deodoro acaba virando primeiro ditador, depois presidente do Brasil.